Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam na paz por aí. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre quais são as suas prioridades de vida. Essa é uma pergunta ela é uma pergunta de direcionamento. Por quê? Direcionamento, esclarecimento e uma pergunta de foco. Qual é a prioridade da sua vida neste momento? Então, essa é uma pergunta que você respondendo a ela de uma maneira muito profunda e muito clara, ela vai te ajudar a que você não se sinta culpado ou culpada em relação às demais questões da tua vida. Então, eu quero dar alguns exemplos aqui que me ocorreram para gravar esse vídeo. Felizmente, a audiência do canal ela é bastante eclética, né? Então, nós temos aí desde jovens, adolescentes que assistem ao canal, até pessoas que estão numa idade mais avançada e fazendo transição de carreira em idade mais avançada também. Então, é um público muito especial e eu agradeço muito o carinho de vocês que têm assistido, mandado feedback. Então, eu quero tentar dar exemplos para todos. Bom, eu estava falando com uma jovem recentemente que ela queria trabalhar, é uma jovem de 15 para 16 anos, e eu perguntei para ela, tá, por que você quer trabalhar, né? Por que eu fiz essa pergunta para ela? Por quê? Quando você for definir a sua prioridade, é muito importante que você combine a sua pergunta, qual é a minha prioridade, com a minha motivação. Por que eu quero aquilo? Então, motivação, eu gosto muito de descrever motivação como o motivo da ação. O que te leva a fazer algo? Então, por exemplo, para essa garotinha que tem 15, 16 anos e ela quer trabalhar, qual que é a preocupação que eu tive em fazer essa pergunta, por que você quer isso? Por quê? Se o momento de vida e carreira dela é um momento para que ela estude para o vestibular, para que ela escolha qual é a carreira dela, para que ela determine aquilo que vai ser o futuro, eventualmente trabalhar pode tirar um tempo precioso que vai custar ali na frente. Por exemplo, ela pode conciliar um trabalho, mais um cursinho vestibular, mais um curso normal de ensino médio, e aí vai sobrar tempo para quê mais, né? Não vai sobrar tempo para nada. E eu falo isso para vocês porque eu passei por isso. Eu fiz as 3 coisas ao mesmo tempo e não foi nada fácil, tanto que eu não sou formada em universidade pública. Talvez se eu tivesse tomado ali uma decisão diferente, eu tivesse entrado numa faculdade pública, né? Então, cada escolha que a gente toma na vida, ela vai gerar uma consequência. Por quê? Porque os dias têm 24 horas, a gente não consegue expandir. Mesmo que a gente vá até de madrugada em algumas coisas, a gente precisa dormir. Então, daria para você fazer um ensino médio, você estudar para um cursinho, você estudar para o vestibular e trabalhar? Daria, mas será que daria para fazer isso no último ano? De repente não teria que fazer um ano mais? Então, qual é a sua prioridade de vida, né? Depois vamos dar outros exemplos. Imaginam que possam ter pessoas aqui assistindo a esse vídeo que são pessoas cuja prioridade de vida é a vida familiar. Débora, a minha prioridade é cuidar do meu filho, é cuidar da minha família, eu tenho filhos especiais, eu preciso da atenção. É natural que você vai deixar a sua carreira um pouco de lado. E tá tudo bem. Por quê? Porque o motivo que você está deixando a tua carreira de lado é de tanto valor que não tem preço. Então, eu conheço algumas pessoas que tiveram que tomar essas decisões, pessoas que falaram assim, mas eu estou deixando a minha carreira. Você não está deixando a sua carreira para todo sempre, você talvez esteja deixando a sua carreira por um período. E aí, se você quer exercer alguma atividade, você pode encontrar um trabalho, uma atividade que tenha adequação, que tenha aderência a esse modelo de vida que você precisa ter. Vamos pegar mais um exemplo. Débora, a minha prioridade de vida agora é trabalhar. E eu quero trabalhar, e eu não quero nem olhar para o lado, Débora. Ok, então trabalhe, meu filho, né? Mas isso tem um custo na tua vida. Você vai estar deixando
várias coisas ao teu redor, eventualmente para trabalhar ali as suas 10, 12, 16 horas por dia. Se você trabalha sábado e domingo, também está passando vida lá fora. Mas, Débora, eu preciso muito trabalhar porque eu quero criar condições para dar uma vida melhor para minha família. Ok. Se você ainda não tem alguém do teu lado, até tudo bem. Por quê? Porque pelo menos você vai estar trabalhando e aí você vai estar fazendo a sua poupança para que no futuro você possa compartilhar uma vida a dois. Agora, se você é uma pessoa que tomou a decisão, porque ninguém namora forçado, ninguém casa forçado, né? E aí você tomou uma decisão de ter alguém do lado e você trabalha muito, é provável que essa pessoa se sinta em segundo plano. E aí daqui a pouco não deu nem certo o trabalho e não deu nem certo o relacionamento. Então, a tua prioridade, ela tem que ter clareza do porquê que você está fazendo aquilo. Vamos pegar mais um exemplo. Supondo que um workaholic assumido, uma workaholic assumida decide casar. Ok. Então, assim, a partir de agora, minha prioridade vai ser ter uma família. Ok, isso significa que seu trabalho não vai poder ocupar todo aquele tempo, né? Você vai precisar ter um espacinho ali para dar assistência. Então, você precisa ter muito claro qual é a prioridade de vida para que você possa organizar a sua, digamos assim, desde o seu calendário, a sua rotina, a sua administração. Mais adiante, provavelmente eu vou gravar a palestra inteira sobre gestão de carreira. E lá vocês vão ver que numa das etapas do planejamento estruturado de carreira fala sobre as questões de vida pessoal e profissional. Por quê? Porque você precisa entender a sua história e você precisa organizar a sua história, né? Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu conheço mulheres que tiveram filhos muito jovens. E aí, quando elas chegaram numa idade um pouquinho mais de maturidade de carreira, aquilo foi muito legal, porque os filhos já estavam numa idade que compreendiam que a mamãe ia estar fora. Em contrapartida, eu também conheço mulheres que demoraram um pouco mais para ter filho e que, no momento, às vezes, do ápice da carreira, elas engravidaram. Então, assim, cada escolha, ou você vai falar assim, ah, mas Débora, nem sempre engravidar foi uma escolha. E eu acho isso bem real, tanto para quem quer engravidar, para quem às vezes não consegue engravidar. Não é exatamente um tempo que está na mão, né? Para quem acredita em Deus, sabe que tudo tem um momento, a escolha dele. Então, aconteceu uma gravidez ou não aconteceu uma gravidez, isso tudo altera a sua prioridade de vida, né? Se você, de repente, teve uma complicação, eu acompanhei também algumas histórias de pessoas que tiveram complicação em gestação e tiveram que fazer uma saída diferente da licença maternidade para poder cuidar da saúde. E aqui eu quero emendar um dos últimos casos, né, sobre prioridade de vida. Você precisa observar aquilo que é importante para você. Na verdade, eu falei último, mas eu quero falar de dois aqui, tá? Por quê? Vamos falar um que é em relação à saúde. Eventualmente, você está trabalhando, você está vivendo aquela coisa, né? Vida louca, mano. E aí, você, de repente, começa a sentir um problema na tua saúde. Qual que vai ser a sua prioridade? Continuar trabalhando para pagar remédio ou ajustar o seu ritmo de vida e cuidar da tua saúde? O último exemplo que eu quero citar aqui, e ele é um exemplo que, como eu tenho falado nos vídeos, a ideia é integrar todas as perspectivas, mas vamos trazer aqui uma perspectiva espiritual. De repente, você está passando por um processo de mudança na tua vida espiritual, de você estar buscando mais a Deus, e ali a tua prioridade pode ser entender aquele processo. Por quê? Porque se você mexer com muitas coisas na tua vida ao mesmo tempo, a probabilidade de você ter um desgaste mental, emocional, físico, espiritual é muito grande. Então, o que eu sugiro para vocês? Primeira coisa é se perguntar qual é a minha prioridade de vida neste momento. Minha prioridade de vida é trabalhar, minha prioridade de vida é estudar, minha prioridade de vida é constituir família, minha prioridade de vida é, nesse momento, organizar minha vida espiritual, minha prioridade de vida neste momento é cuidar da minha saúde. Qual é a sua prioridade de vida?
Baseado na sua prioridade de vida, a segunda pergunta que eu sugiro é você perguntar por que que aquilo é a tua prioridade de vida. Porque a terceira parte dessa pergunta é como que você vai fazer para que isso seja a sua prioridade de vida e que você consiga colocar isso no seu dia a dia de uma forma coerente, ok? Como assim coerente, Débora? É uma questão de rotina. Se você está focado na sua carreira, é óbvio que você vai trabalhar mais do que 8 horas por dia. É óbvio que você vai pegar alguma coisa de final de semana para fazer. Se você está com a sua prioridade de vida, que é a sua família, o que, que você vai fazer? É óbvio que você vai desconectar o celular da empresa. É óbvio que você vai tentar derrubar o lápis logo depois que você terminar as coisas importantes para você correr para casa. Então, se você está com um problema de saúde, é óbvio que você vai ter que parar para ir ao médico. Ah, mas Débora, eu vou fazer o médico que horas? Várias coisas de teleconsulta durante a pandemia, 7 da manhã, 8 da manhã, à noite, dá para você fazer os exames no final de semana, dá para você conciliar, ok? E aí, para finalizar, eu coloco essa frase do segredo: a energia flui onde você coloca a sua atenção. Muitas vezes, quando eu falei de gestão de carreira com a galera, eu falava o seguinte: o importante na vida é o momento que você toma a decisão. Porque a partir do momento que você toma a decisão e você tem clareza, todo o resto fica mais fácil. Por quê? Porque você vai colocar energia ali, você vai colocar atenção ali, você vai colocar dedicação. E aí, para quem acredita, tem aquela linda frase, né? Todas as coisas cooperam, todas as coisas vão cooperar. Você provavelmente vai encontrar pessoas no teu caminho que vão te ajudar neste processo. É um momento muito bacana, um momento até assim que você olha e fala assim, cara, que legal, comecei a encontrar pessoas que pensam como eu, que estão na mesma vibe do que eu, que elas podem me ajudar com ferramentas para que aquela minha prioridade seja atingida com sucesso. Então, deixo aqui essa mensagem final para você, que é: foca em entender qual é a sua prioridade. Foca em entender por que aquilo é importante para você, qual é a sua motivação sobre aquilo. E aí, observa se você está sendo coerente, porque se você determina que uma coisa é prioridade na tua vida, mas você está dando atenção para outra, tem alguma coisa errada, né? Ou a prioridade que você não definiu bem, ou o seu comportamento que não está alinhado. Então, você vai precisar sempre se alinhar, colocar coerência naquilo que você pensa, naquilo que você fala e naquilo que você faz, ok? Mais que nada, aquilo que você faz é o que mais determina aquilo que você acredita. Por quê? Porque muitas pessoas, elas também tendem a ser teóricas, daí para colocar em prática é muito difícil. Então, a gente entende que a prova mais forte de alguém em relação a uma decisão é a ação dela, nem sempre o pensamento. Para pessoas que já estão acostumadas a ter um senso de propósito, de foco muito forte, tudo é muito coerente, o pensar, o sentir e o agir. Mas quando a gente ainda está se fortalecendo, e você fala assim, Débora, às vezes as minhas ações são mais fortes do que o meu pensamento. É normal, porque você está em processo de transformação. Quando você se transformar e você se transformar tendo autodomínio, maestria pessoal, como alguns livros falam, você vai perceber que tudo fica muito alinhado e muito coerente. Enquanto isso não acontece, as tuas ações predominam, ok? Até que você domine a sua mente, domine as suas emoções, até que você alinhe a tua espiritualidade, e aí tudo vai estar alinhado. Então, foca em entender neste momento qual é a tua prioridade, qual é a tua motivação, o que você está fazendo para que aquela prioridade realmente seja prioritária. Onde você colocar a sua atenção, a sua vida vai fluir. Espero que esse vídeo tenha sido útil e a gente se vê em breve. Até mais!